Enquanto a Rússia continua sofrendo perdas na guerra da Ucrânia, a China parece estar pronta para tirar proveito da situação e recuperar um território valioso e que anda esquecido. Muitos acreditam que o foco da China está exclusivamente em Taiwan, mas os fatos mostram outro lado que poucas pessoas estão percebendo. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas este território é crucial para entender a geopolítica chinesa. Essa disputa territorial é uma peça de um quebra-cabeça maior frequentemente ignorado. Neste documentário, vamos expor os interesses do Partido Comunista Chinês e as consequências dessa disputa de forma detalhada. Este é um tema altamente polêmico e, infelizmente, algumas outras fontes tentam constantemente minimizar o alcance deste tipo de conteúdo. Por isso, contamos com sua ajuda. Curta e compartilhe este vídeo para garantir que ele continue circulando e chegue a mais pessoas. Antes da aliança entre China e Rússia, existia a Manchúria Exterior. Originalmente habitada por tribos nômades mongóis, essa região foi conquistada por Gengis Khan no século XII, tornando-se parte do vasto Império Mongol que abrangia o norte da China, Ásia Central, Europa Oriental e Oriente Médio. Embora lembrado por sua brutalidade, o Império de Khan moldou profundamente a geopolítica asiática. Após a queda do Império Mongol, a dinastia Qing, formada pelo povo Manchu, governou a região entre 1644 e 1912, transformando-a em uma base de poder. Nesse período, a economia prosperou e o império expandiu seus territórios, incluindo o Tibete e a Mongólia. Porém, entre 1839 e 1949, a China sofreu um declínio conhecido como século de humilhação. Guerras como a do ópio, rebeliões internas e a Guerra Sino-Japonesa de 1894 enfraqueceram o país. Durante esse período, potências estrangeiras dividiram seus territórios, incluindo a Rússia, que aproveitou a oportunidade para expandir suas fronteiras. Em 1858, a Rússia pressionou a China a assinar o Tratado de Aigun, ganhando controle sobre o rio Amur. 2 anos depois, a Convenção de Pequim cedeu territórios adicionais, incluindo a região de Primorsky, privando a China do acesso ao Mar do Japão. Muitos nacionalistas chineses consideram esses tratados injustos e reivindicam o território até hoje. O agravamento das relações ocorreu em 1904, quando a Rússia perdeu a Manchúria para o Japão, e novamente em 1931, quando os japoneses invadiram a China. Após a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Chinês tentou restaurar relações com a Rússia, propondo em 1963 a revisão dos tratados de fronteira. A União Soviética, entretanto, rejeitou qualquer revisão, alegando que os acordos eram justos. Essas tensões culminaram em 1969, no conflito fronteiriço entre China e União Soviética, envolvendo a ilha Damansk, localizada no rio Ussuri. Centenas de soldados de ambos os lados lutaram ferozmente, com relatos de bombardeios massivos. Um soldado soviético lembrou o impacto devastador dos ataques, que atingiram vilarejos chineses próximos, aumentando a gravidade do conflito. Mesmo com toda a tensão, a crise não se transformou em uma guerra total. No entanto, esse momento ficou marcado nas relações entre China e Rússia, mostrando como as tensões históricas ainda afetam a política de hoje. A fronteira foi oficialmente demarcada em 1991, quando os militares de ambos os países se retiraram. Embora parecesse que tinham chegado a um acordo e a China até recebeu a ilha Damansk, os chineses ainda sentiam que deveriam ter recuperado toda a região de Manchúria. Embora o território tenha nomes russos, como cidades como Vladivostok e Khabarovsk, a China continua acreditando que se trata de território chinês. Apesar dessas questões subjacentes, as relações entre os dois países melhoraram significativamente após 1991. Isso porque começaram a reconstruir suas relações diplomáticas ainda em 1989, quando Mikhail Gorbachev visitou Pequim para selar a reconciliação entre as duas nações comunistas.
Em 1994, o então presidente russo Boris Yeltsin retribuiu a visita e propôs a expansão da zona de livre comércio na área da fronteira. Ele também expressou sua satisfação com os avanços nas relações entre os dois países. Entre 1996 e 2001, a relação evoluiu de uma parceria estratégica para uma amizade. Em 1996, China e Rússia assinaram o Acordo de Parceria Estratégica e a Rússia apoiou a agenda política chinesa da Uma China. Em 2001, foi assinado o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa entre a República Popular da China e a Federação Russa, com validade inicial de 20 anos. Esse tratado foi assinado pelo presidente chinês Jiang Zemin e pelo presidente Putin. O artigo 9º desse tratado traz algo importante que nos faz refletir os dias de hoje. Ele diz que, em caso de ameaça à paz ou agressão contra qualquer das partes contratantes, os dois países se reuniriam imediatamente para consultas, determinando ações conjuntas para eliminar tais ameaças. Em 28 de junho de 2021, o tratado foi renovado por mais 5 anos. Desde então, China e Rússia assinaram vários outros acordos. Em 2022, durante um encontro paralelo às Olimpíadas de Pequim, os presidentes Xi Jinping e Vladimir Putin declararam que sua parceria não tinha limites. A China também concordou em apoiar a Rússia contra qualquer atitude da OTAN. Relatórios indicam que autoridades chinesas souberam, já no início de fevereiro, sobre os planos de invasão russa à Ucrânia, mas pediram à Rússia que esperasse até o fim das Olimpíadas para dar início à operação. Mas e quanto à Manchúria? Será que a China seria capaz de abrir mão dessa disputa em nome de sua amizade com a Rússia? É isso que vamos te revelar agora. Mas antes temos um recado muito importante para você que acompanha nosso canal. Se você valoriza esse tipo de conteúdo e quer nos ajudar a continuar, essa é a sua chance de fazer parte do Comando Secreto. Por apenas R$ 1,99 por mês, você apoia nosso canal, que é 100% independente, sem vínculo com anunciantes ou grupos políticos. Contamos com você para seguir firme nessa missão. Como membro do Comando Secreto, você ganha selos de fidelidade exclusivos, emojis personalizados para usar nos comentários e no chat, acesso antecipado aos nossos novos vídeos, fotos, atualizações de status e até seu nome citado nos vídeos. E o melhor, prioridade nas respostas dos comentários. Por apenas R$ 1,99 você ainda se torna parte de um grupo seleto que valoriza o nosso trabalho e mantém o canal vivo. Não é só um apoio, é fazer parte de uma missão secreta para continuar espalhando conteúdo de qualidade. Clique agora no botão de Seja Membro ou no link do primeiro comentário que está fixado e junte-se ao nosso Comando Secreto. Estamos esperando você! Mas então, por que a região da Manchúria é tão desejada pela China? Vamos começar falando sobre a sua localização estratégica. Controlar essa região daria à China proximidade ao Japão e à Península Coreana, contrariando a crescente influência militar dos Estados Unidos nesses dois países asiáticos. Além disso, a posse da Manchúria devolveria à China o acesso ao Mar do Japão e ao Oceano Pacífico, encaixando-se perfeitamente nas ambições chinesas. A Manchúria é também uma região rica em recursos naturais e extremamente lucrativa. É uma área com vasta produção de petróleo e gás, além de minerais como carvão, ferro, cobre, chumbo, zinco, urânio e ouro. No sudoeste da região, há importantes siderúrgicas como a de Anshan e grandes minas de carvão e Fushun. A agricultura desempenha um papel significativo na economia da Manchúria. A planície fértil que atravessa os rios Liao e Songhua é densamente povoada e tornou-se o principal centro agrícola da China, com cultivos de batata doce, feijão, arroz, trigo, algodão e beterraba. Outro ativo estratégico da região é sua rede ferroviária, que conecta China, Japão, Coreia do Norte e Rússia. Essa rede, que começou a ser construída pela Rússia no início do século XX, desempenhou um grande papel no transporte de mercadorias e no crescimento econômico da região. Porém, parte dessa infraestrutura ferroviária ainda pertence à Rússia, o que gera competição entre os dois países.
A Rússia tenta manter o controle de sua fatia de mercado, enquanto a China busca limitar a influência russa e obter controle total da região. Cerca de 10% do PIB chinês vem da produção na Manchúria, o que destaca sua importância econômica. Apesar de alguns acordos conjuntos, não podemos deixar de mencionar que essa disputa pelo domínio dessa área se baseia nos interesses estratégicos e econômicos de ambos os países. A China estabeleceu muitas bases no território de Harbin, uma cidade estratégica na província de Heilongjiang. Harbin serve como o quartel-general das operações militares da área e possui uma estação de radar que monitora o espaço aéreo e detecta mísseis, tornando-se crucial para a defesa chinesa. A proximidade com grandes potências militares justifica um investimento significativo da China no fortalecimento dessa região. Esse esforço é um plano de longo prazo para expandir sua influência na parte russa dessa área estratégica. A importância da Manchúria para a China vai além de razões estratégicas ou econômicas. Ela é também de caráter sentimental. Pequim carrega ressentimentos históricos relacionados ao século de humilhação e não esquece o papel da Rússia nesse período. Se formos analisar o lado nacionalista, a maioria da população da Manchúria é composta por chineses que falam a língua e compartilham a cultura local. Pequim vê a reivindicação russa sobre a região como resultado de tratados desiguais. Embora, à primeira vista, as relações entre China e Rússia pareçam estáveis, é importante lembrar que na geopolítica não existem amigos ou inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. Atualmente, os interesses de ambos os países estão alinhados, permitindo que aproveitem o momento de cooperação. Nos últimos anos, China e Rússia firmaram diversos acordos estratégicos. Em 2021, renovaram o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável, seguido por contratos de energia envolvendo petróleo e gás. Em 2022, divulgaram uma declaração conjunta anunciando uma nova era de desenvolvimento global sustentável. Esse alinhamento inclui o fortalecimento da parceria eurasiática, integrando a União Econômica da Eurásia com a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Rússia e China também compartilham apoio mútuo em questões sensíveis. Moscou reafirmou sua adesão à política de uma só China, declarando Taiwan como parte inalienável do território chinês e condenando sua independência. Ambas as nações criticaram o Japão, os Estados Unidos e a OTAN, acusando forças externas de interferirem na região e ameaçarem sua segurança. A desconfiança da China em relação à OTAN remonta a 1999, quando um bombardeio da aliança atingiu por engano a embaixada chinesa na Sérvia, matando 3 cidadãos chineses e ferindo outros 20. Desde então, Pequim suspeita de má-fé no incidente e mantém uma política externa fortemente anti-americana. Tanto China quanto Rússia compartilham o desejo de se reafirmarem como potências globais e provar sua força na arena internacional. Essa ambição conjunta fortalece temporariamente sua parceria, mas também pode esconder tensões que, no futuro, podem explodir em novos conflitos. O século de humilhação para a China e o colapso da União Soviética foram momentos profundamente embaraçosos para esses dois países no cenário global. Mas agora, ambos querem dar a volta por cima e mostrar para o mundo o seu poder. China e Rússia têm mantido uma postura de anti-Ocidente e, mesmo com boa parte do planeta isolando economicamente a Rússia, a China continua negociando com Moscou. Quando acusada de fazer isso, Pequim se defendeu, afirmando que não estava vendendo armas letais para a Rússia, mas apenas bens de uso duplo. Esses bens de uso duplo criam uma brecha, pois podem ser utilizados tanto por civis quanto pelo setor militar. Segundo o think tank Carnegie Endowment, Pequim exporta mais de 300 bilhões de dólares em itens de uso duplo para a Rússia a cada mês. O comércio entre China e Rússia cresceu significativamente nos últimos anos, atingindo um recorde de 240 bilhões de dólares em 2023, um aumento de 64% em relação a 2021. Nesse mesmo ano, as importações russas da China totalizaram 11 bilhões de dólares, enquanto as exportações para a China chegaram a 129 bilhões.
Durante uma reunião em Pequim, Putin declarou que 90% do comércio russo já é realizado em yuan, em vez de dólares americanos. Com as pesadas sanções econômicas impostas à Rússia, a mudança era inevitável. Atualmente, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita como maior fornecedora de petróleo para a China, enquanto a China superou a Alemanha como principal parceira comercial da Rússia. Esse relacionamento econômico sólido demonstra como interesses financeiros podem fortalecer alianças. Em setembro de 2024, em meio à guerra na Ucrânia, Rússia e China realizaram exercícios militares conjuntos chamados Ocean 2024. O treinamento, com duração de 7 dias, incluiu manobras e patrulhas conjuntas. Pequim enviou vários navios de guerra e cerca de 15 aeronaves para a costa do Extremo Oriente russo. Esses exercícios navais ocorreram perto das águas japonesas, reforçando a cooperação militar entre os dois países. Mas essa parceria não agradou a Washington. A Casa Branca expressou frustração e alertou sobre o quão perigoso é a colaboração entre Rússia e China, especialmente no atual contexto. Os ânimos aumentaram mais ainda para o Ocidente quando ambos os países fizeram uma exibição conjunta perto do Alasca. Pela primeira vez, bombardeiros chineses se uniram a aviões russos para realizar uma patrulha conjunta. A consequência disso? Bombardeiros russos e chineses foram interceptados por caças dos americanos e canadenses na costa do Alasca, marcando a primeira vez que as aeronaves operaram juntas nessa região. Isso demonstra o quão próximos os militares russo e chinês estão operando atualmente. Além disso, o fato de a China enviar bombardeiros para essa área, conhecida como Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca, é significativo. Apesar de ser tecnicamente espaço aéreo internacional, qualquer entrada de uma entidade estrangeira exige uma resposta dos Estados Unidos. Essa demonstração de força foi claramente planejada pelas forças militares russas e chinesas para sinalizar aos Estados Unidos a crescente cooperação entre os dois países. É também um marco, considerando que a China raramente esteve presente na região do Ártico, próxima à Zona de Identificação de Defesa Aérea. Além disso, a relação entre os líderes dos dois países, Xi Jinping e Vladimir Putin, vai além do convencional e esperado por dois líderes políticos. Xi já descreveu Putin como seu melhor amigo, e são frequentemente vistos juntos, seja aprendendo a fazer comida chinesa, passeando de barco, fazendo panquecas e comemorando o aniversário. Apesar dessa parceria aparente, temos que avaliar que tem muito marketing nessa amizade aí. No nível econômico, a China começou a reduzir os preços do petróleo comprado da Rússia, aproveitando as sanções internacionais para negociar valores mais baixos. O petróleo bruto russo, que já foi vendido a $82 por barril, agora é comercializado por quase metade do preço, $49,50. A China e a Índia, principais compradores, têm aproveitado dessas circunstâncias para obter vantagens comerciais. Essa situação ecoa acontecimentos históricos, como quando a Rússia aproveitou a fragilidade da dinastia Qing para expandir suas ambições. Recentemente, a cooperação econômica entre os dois países diminuiu, com reclamações de empresas russas sobre atrasos nos pagamentos de parceiros chineses e retenções de valores significativos pelos bancos estatais da China. Em agosto de 2024, a China surpreendeu a Rússia com mais medidas que sinalizam possíveis desentendimentos econômicos. A China realizou uma paralisação massiva de transações russas, envolvendo bilhões de yuans. Todos os pagamentos cruzados para a China foram interrompidos e os volumes de comércio despencaram drasticamente. Essa mudança abrupta na postura chinesa estava diretamente relacionada ao impacto que sua aliança com a Rússia começava a causar. Os Estados Unidos deixaram claro que se a China continuasse auxiliando empresas russas sancionadas, enfrentaria sanções secundárias. Isso deve ter afetado o bolso de Pequim. Atualmente, 265 empresas chinesas estão listadas na Bolsa de Valores americana com um valor de mercado total de $848 bilhões. Com as regras de conformidade se tornando mais rígidas em 2024, as importações chinesas também sofreram. Elas caíram mais de 1%,
totalizando 62 bilhões de dólares. E o Banco Central chinês previu uma queda global de 3% nas importações do país até o final de 2024. Embora a China continue comercializando com a Rússia, é evidente que está cada vez mais insatisfeita com a maneira como Moscou conduz a guerra. Pequim teme ser arrastada para o conflito ao lado da Rússia caso o Ocidente intervenha diretamente, o que não seria de seu interesse, especialmente em um momento tão crítico para sua economia. Putin, por sua vez, tornou-se uma figura autodestrutiva, e a China teme sofrer as consequências disso. Ainda assim, Pequim entende que é mais vantajoso para ela que Putin permaneça no poder, já que investiu significativamente na relação bilateral. A queda de Putin poderia trazer um sucessor que talvez não esteja alinhado com a agenda chinesa, quebrando o status quo que favorece Pequim. Para complicar ainda mais a dinâmica, surgiram relatos de que a China estaria espionando o governo russo. Embora o nível de espionagem chinesa esteja em seu ápice, seria de se esperar que a Rússia, como aliada, fosse poupada. No entanto, hackers chineses teriam invadido dezenas de computadores pertencentes a agências estatais e empresas de tecnologia russas. Relatórios indicam que ferramentas foram implantadas nesses sistemas e a empresa de cibersegurança russa Kaspersky identificou um plugin desconhecido e uma backdoor atualizada, reforçando as suspeitas sobre as intenções ocultas da China. Você já ouviu falar da iniciativa do Cinturão e Rota? Trata-se de um plano massivo da China para conectar a Ásia Oriental e a Europa por meio de uma única linha de transporte. O projeto, também conhecido como a Nova Rota da Seda, tem sido central na política externa do presidente Xi, que o lançou em 2013. A Rota da Seda original foi um produto da dinastia Han na China, uma rede comercial que atravessava o Afeganistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Índia e Paquistão, indo até o sul da Europa a mais de 6.000 quilômetros. A Rota da Seda colocava a Ásia Central no epicentro da globalização e estava na vanguarda da conexão entre os mercados oriental e ocidental. Através dessa rede, a China conseguia exportar seda, jade e outros bens valiosos, enquanto importava ouro, metais preciosos, marfim e vidro. Em 2013, durante sua visita ao Cazaquistão e à Indonésia, o presidente Xi apresentou oficialmente o plano da Nova Rota da Seda, destacando os benefícios que ela traria para todos os envolvidos. Em seu discurso, ele afirmou que se a região pudesse realizar transações em moeda local e liquidar contas correntes e de capital, os custos de circulação seriam menores, aumentando a capacidade de reduzir riscos financeiros e tornando a região mais competitiva economicamente no mundo. O plano visava criar um cinturão econômico da Rota da Seda, além da Rota da Seda Marítima. Inicialmente chamado de Cinturão, uma estrada, o projeto evoluiu para a iniciativa do Cinturão e Rota. A visão de Xi incluía a criação de uma vasta rede de ferrovias, oleodutos de energia, rodovias e passagens fronteiriças simplificadas, expandindo-se para o oeste através das ex-repúblicas soviéticas montanhosas e para o sul, com destino ao Paquistão, Índia e o resto do Sudeste Asiático. Algo grandioso, não é mesmo? Após o anúncio inicial, o plano foi apresentado na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático em 2013, na Indonésia. Essa associação inclui 10 países: Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, e visa promover a cooperação econômica e de segurança. Foi crucial para Xi apresentar seu plano ali, o que ajudou a expandir sua adesão até o que é hoje. Além de melhorar a rede ferroviária e rodoviária, a China também queria expandir o tráfego comercial marítimo, investindo no desenvolvimento de portos ao longo do Oceano Índico, desde o Sudeste Asiático até a África Oriental e partes da Europa. Os investimentos da China têm dado frutos, e até dezembro de 2023, 147 países faziam parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Este mapa que você está vendo na sua tela mostra como grande parte do mundo está envolvida. Dos 146 países,
43 estão na África subsaariana, 34 na Europa e Ásia Central, 25 no leste asiático e Pacífico, 20 na América Latina e Caribe, 18 no Oriente Médio e Norte da África e 6 no Sudeste Asiático. Esta vasta região representa cerca de 2/3 da população mundial e 40% do PIB global. Além de construir a infraestrutura, a China também financiou zonas econômicas com o objetivo de promover o emprego e melhorar as condições dos países em desenvolvimento. Por trás disso, também estava o desejo de expandir o uso internacional da moeda chinesa. Embora seja inegável que a iniciativa tenha trazido benefícios para muitas pessoas, há uma agenda oculta por trás dela. O real objetivo da China com essa iniciativa é afirmar sua presença dominante no palco mundial. O seu objetivo principal é combater a influência dos Estados Unidos e, no final das contas, visa aumentar a receita, as exportações e a capacidade de produção do país. Há um novo mapa comercial em que a China se torna o centro do comércio, substituindo a Europa e os Estados Unidos. O projeto Made in China 2025 é um plano do governo para expandir a base industrial do país, com foco no rápido desenvolvimento de 10 indústrias de alta tecnologia, como carros elétricos, telecomunicações, robótica avançada e inteligência artificial. O plano tem duas partes principais: eliminar completamente a dependência da China de mercados estrangeiros e criar um monopólio chinês nos mercados globais. Além disso, a China está secretamente criando alavancagem para si mesma. Em 2021, um estudo sobre mais de 100 contratos de financiamento de dívida revelou que eles incluíam cláusulas que garantiam à China a capacidade de trabalhar com o Clube de Paris, um grupo de 22 países ocidentais, além do direito de exigir reembolso a qualquer momento. Isso representa uma maneira pela qual a China pode forçar os países a se alinhar com suas agendas ou até mesmo pressioná-los a adotar sua política de uma China. Não deveria ser surpresa, considerando que nenhuma ajuda ou assistência é dada sem uma intenção por trás, especialmente quando se trata de áreas como a Manchúria, que se tornou um centro estratégico para a China devido à sua rica base de recursos. Uma grande parte dos projetos do Cinturão e Rota envolve a construção de infraestrutura, como a ponte ferroviária China-Rússia, que conectou a Manchúria à Rússia, e o corredor China-Mongólia-Rússia, que aumentou o comércio entre essas três nações. A China também tem pressionado para aumentar o comércio na Ásia Central, Mongólia e Coreia do Norte. No entanto, não devemos nos iludir achando que a Rússia é apenas uma observadora passiva nesse processo. A Rússia se beneficia economicamente dessa iniciativa e por isso tem cooperado com ela, chegando até a elogiar. Em uma declaração de uma agência de notícias estatal russa, Putin foi citado dizendo: "Vemos que alguns percebem isso como uma tentativa da República Popular da China de esmagar alguém sob si mesma. Mas não vemos dessa forma. Apenas vemos um desejo de cooperação." Putin não é tolo e sabe que precisa se alinhar com a China para garantir seus próprios interesses. Sob a fachada de pretender apoiar a China, ele vê claramente o problema com a nova rota. O Kremlin reconhece que essa iniciativa entra em competição com sua própria rede ferroviária transiberiana e sua agenda de conectar sua região. A razão pela qual a Rússia diminuiu sua oposição é porque a China permitiu a expansão da União Econômica da Eurásia, uma iniciativa russa. Uma troca de favores, não é mesmo? Sob essa iniciativa, a China aceitou que a União da Eurásia seria um parceiro pleno e igual de Pequim na região, já que a Rússia atribui grande importância a essa união. Mesmo com essa concessão, a Rússia ainda entende que esse movimento da China dilui sua influência na região. Vemos que a Rússia não está com essa bola toda, não. O único problema é que, atualmente, a Rússia não está em posição de reagir, devido à sua crise econômica e aos efeitos das sanções ocidentais. Em relação às ambições da China para a Manchúria, a Rússia optou por fazer vista grossa. Em uma entrevista recente em um programa de TV de Taiwan, o presidente Lai Ching-te declarou audaciosamente que a China não era movida por integridade territorial, mas sim pelo desejo de mudar o mundo.
Ele continuou dizendo que, em vez de focar na anexação de Taiwan, a China deveria se concentrar no fato de que havia cedido grandes porções da Manchúria para a Rússia. Seu argumento era de que a China tinha mais direito sobre a Manchúria do que sobre Taiwan e que deveria concentrar seus esforços na região. A resposta imediata da Rússia foi descreditar a declaração de Taiwan, tentando torná-la absurda. A porta-voz russa, Maria Zakharova, criticou as palavras do presidente, dizendo que era absurda e que a China e a Rússia haviam resolvido a questão da fronteira com um acordo em 2004. Segundo Zakharova, Pequim concordou com as partes da Manchúria que a Rússia havia cedido. Ela chegou a afirmar que Lai Ching-te estava sendo empurrado para o separatismo pelos americanos. No entanto, não está claro se a Rússia está apenas jogando o jogo diplomático de maneira habilidosa ou se realmente acredita no que está dizendo. Seria preocupante se a Rússia não estivesse antecipando que a China possa ter ambições territoriais na região. Isso significa que quando a China eventualmente colocar em prática seu plano para a Manchúria, a Rússia poderá ser pega de surpresa, enquanto o resto do mundo parece estar muito mais informado sobre a situação do que ela. E quanto aos Estados Unidos, qual seria sua visão sobre esse assunto? Os americanos veem a iniciativa do Cinturão e Rota da China como um cavalo de Troia que a China usará para expandir sua presença militar. Em resposta à criação, Biden e os outros membros do G7 lançaram o projeto Build Back Better World, com o objetivo de fornecer uma alternativa aos países de renda média e baixa. Basicamente, o projeto foi apresentado como uma versão de particular da iniciativa chinesa, com objetivos como investir em energia limpa e fortalecer a segurança na saúde. Mas o projeto não decolou. A falha aqui foi a falta de financiamento suficiente para competir ativamente com os chineses. Um ano após seu lançamento, a iniciativa arrecadou apenas cerca de 6 milhões de dólares e passou por uma reformulação de marca, sendo rebatizada como Parceria para Infraestrutura e Investimento Global, com o objetivo de combater as movimentações de países como a Rússia, Coreia do Norte e China. Os Estados Unidos e outros países puderam perceber as ambições da China desde o início, e a Índia tem tentado soar o alarme sobre a agenda chinesa. De acordo com a Índia, a China está tentando estabelecer uma rede de portos e ferrovias para dominar a Ásia e empurrar a Índia para fora do Oceano Índico. Para isso, a China cria fardos de dívida insustentáveis para seus vizinhos no Oceano Índico, a fim de tomar o controle de pontos estratégicos da região. A China chegou a se associar ao rival da Índia, o Paquistão. A Índia tem sido muito proativa em combater isso e começou a desenvolver seus próprios projetos de infraestrutura com vizinhos como o Afeganistão. Os Estados Unidos também se aliaram à Índia, pois a veem como um contrapeso para uma Ásia dominada pela China. O Japão tem equilibrado seus interesses também, desenvolvendo infraestrutura regional como corredor de crescimento Ásia-África, que visa criar uma rede conectando Myanmar à África Oriental. O Japão está tão comprometido com essa agenda que comprometeu mais de 300 bilhões de dólares em financiamento público e privado para projetos de infraestrutura por toda a Ásia. A Índia e o Japão têm trabalhado juntos nesse projeto, com a esperança de contra-atacar as ambições chinesas. Outros estados da Europa mantêm uma postura crítica, como a França, que afirmou que os supostos países parceiros da China são mais como estados vassalos e que devem ter cuidado com o que estão se metendo. O maior medo da comunidade internacional é o expansionismo chinês, que só pode ser combatido com a união de países para equilibrar a influência. O mundo todo está com os olhos voltados para o conflito China e Taiwan, mas a verdade é que a realidade vai além disso. Diane Francis explica que o plano da China para Taiwan nunca foi uma invasão. A agenda era criar um país, dois sistemas. Infelizmente, agora que Taiwan rejeitou essa proposta, a China passou a outras ambições. O atual contexto geopolítico torna o momento perfeito para a China retomar a Manchúria e aproveitar que a Rússia anda tão isolada e perde suas forças. Putin está entrando em seu 4º ano de guerra em breve, o que é um mau presságio. A China começou a deixar bem claro de que lado está. Recentemente, na cúpula do BRICS,
O presidente Xi afirmou que não deve haver escalada dos combates na Ucrânia, dizendo que à medida que a crise se arrasta, os 3 princípios precisam ser mantidos: sem transbordamento do campo de batalha, sem cessão de luta e sem adicionar óleo ao fogo pelas partes envolvidas. Isso foi devidamente uma crítica à Coreia do Norte, que enviou tropas para a Rússia e não ajuda que a China esteja descontente com o relacionamento entre Moscou e Pyongyang, enquanto o navio russo começa a afundar. Em sua entrevista de rádio, Dianne Francis deixou claro que acredita que a Federação Russa entrará em colapso após a guerra na Ucrânia. Ela acrescentou que a China está profundamente envolvida no que acontece com a Rússia depois que tudo isso terminar. A coisa ficou tão ruim para a Rússia que agora depende do apoio das tropas norte-coreanas, um país isolado, governado por uma ditadura opressiva, onde a fome é uma realidade para a maioria da população. Essa aliança não foi bem vista por Xi Jinping. Aliás, se você quer entender os bastidores desse cenário e como os soldados norte-coreanos enviados ao campo de batalha enfrentam uma realidade devastadora, não deixe de assistir ao nosso documentário completo. O link está na descrição. E quanto à China? Ela está esperando o momento ideal para recuperar o seu território. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Se você ficou até aqui, não deixe de contribuir para o canal. Clique no link do primeiro comentário fixado. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais atualizações. Caso você tenha curiosidade em saber mais sobre algum tema e gostaria que fizéssemos um documentário sobre ele, por favor, deixe nos comentários. Ative o sino de notificações, assim você terá acesso ao nosso conteúdo recente. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. É só clicar. Assista agora! Até a próxima!